Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva, nessa sua quarta-feira, dia 16 de abril de 2025. Como eu disse, sejam todos muito bem-vindos. Todos os dias eu estou aqui trazendo informação do esporte, batendo um papo com cada um de vocês e a gente fica muito feliz em recebê-los nesse nosso Ronda Esportiva. Hoje eu escolhi dar um giro pelas três divisões, as principais divisões do Campeonato Brasileiro, Série A, B e C. Mas vamos começar pela Série B, onde o Galo da Praia está disputando aí, está lutando pela liderança na realidade dessa competição e a gente vai fazer um balanço. Ontem nós tivemos um jogo válido pela rodada de número 3 da Série B do Campeonato Brasileiro, esse jogo entre o Cuiabá e o Atlético Paranaense. A equipe do Cuiabá venceu em casa e de virada por 2-1. Resultado bom para o CRB, visto que o Atlético Paranaense estava na frente do CRB na classificação e o Galo pode assumir a liderança da competição no desdobrar, no desenrolar dessa rodada de número 3. Então foi bom esse resultado de vitória do Cuiabá aí para cima do Atlético Paranaense pelo placar de 2-1. Vamos aos jogos da rodada. Além de Cuiabá 2, Atlético Paranaense 1, teremos hoje 3 jogos. Paysandu e a equipe da Chapecoense a partir das 8 horas. 8 horas também Avaí e Operário. E às 21 horas Coritiba e Novo Horizontino. Esse jogo interessa o Galo porque o Coritiba tá junto com o CRB aí na classificação. Mesmo número de pontos, mesmo saldo de gols, mesmo gols marcados, tá tudo empatado. Tudo juntinho aí entre a equipe do Galo e a equipe do Coritiba. Então o torcedor do Galo tem que torcer a favor do Novo Horizontino hoje. Já amanhã teremos Goiás e Vila Nova, clássico goiano, a partir das 19 horas. Outro jogo que interessa o Galo, porque o Goiás também está junto do CRB aí na classificação. Mesma situação, quantidade de saldo de gols marcados, tudo empatado com o Galo. É importante o torcedor do Galo torcer para a equipe do Vila Nova. Amanhã também teremos Botafogo de São Paulo e Remo às 20 horas. E teremos o Galo da Praia às 20 horas. Contra a equipe do Volta Redonda aqui no estádio Rei Pelé. Lugar de torcedor do Galo é no Rei Pelé amanhã, acompanhando essa partida do Galo, torcendo muito para que o CRB consiga sua terceira vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. 8 horas também amanhã teremos Criciúma e Atlético. Às 21 horas de amanhã, a Ferroviária enfrenta a equipe do Atlético Goianiense. E fechando a rodada, às 21h35 também de amanhã, o América Mineiro enfrenta o Amazonas. Então, ao final do dia de amanhã, a gente já vai ter todo o balanço aí da rodada e quem sabe a gente termina todo esse balanço, essa análise aí com a equipe do Galo da Praia na liderança da competição. Vamos agora falar da Série A do Campeonato Brasileiro. O Marco Souza vai colocar na tela aí o resultado do jogo de ontem, diante da equipe do Ceará contra o Vasco. A equipe do Ceará venceu o Vasco por 2-1 e isso aí embolou, né, a liderança, vamos dizer assim, da Série A do Campeonato Brasileiro, visto que a equipe do Ceará chegou junto, empatou com Flamengo e Palmeiras aí na classificação e a gente acompanhou aí muito esse jogo. Quem tá na tela aí é o Pedro Raul. Pedro Raul chegou no Ceará meio desconfiado, desconfiança por parte da torcida, porque ele tinha passado pelo próprio Vasco, né, foi a famosa lei do ex, e ele fez os 2 gols de ontem diante da vitória para a equipe do Vasco. Pedro Raul estava meio desacreditado assim na carreira, um jogador estava meio esquecido e o Ceará foi lá, contratou e o Pedro Raul, se eu não me engano, nos 10 jogos que ele fez à frente da equipe do Ceará, ele fez até o momento 9 gols. Então um grande reforço que o Ceará achou aí meio perdido e que está dando conta do recado e ajudando o Vozão aí nesse começo de temporada, né? Começo já está quase no meio do ano, mas pelo campeonato cearense, visto que o Ceará foi campeão cearense e também está ajudando o Vozão aí nesse começo de campeonato brasileiro. Vamos acompanhar aí a rodada de número 4, a quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Teremos tivemos na realidade Ceará 2, Vasco 1. Teremos hoje Botafogo e São Paulo a partir das 18h30. Às 19 horas, Sport e Red Bull Bragantino. Também às 19 horas, Mirassol e Grêmio. 19h30, Corinthians e Fluminense. 19h30 também, para mim o jogaço da rodada, Internacional e Palmeiras. Esse jogo aí ninguém pode perder, porque tenho certeza que vai ser um grande jogo de bola. Às 21h30 de hoje teremos Flamengo e Juventude. 21h30 também, Vitória e Fortaleza. E às 21h30 também de hoje, Santos e a equipe do Atlético Mineiro. Fechando a rodada, amanhã teremos Cruzeiro e Bahia às 21h30, fechando essa rodada de número 4, para a gente saber efetivamente quem está brigando aí na parte de cima da tabela, quem está brigando aí na zona de rebaixamento. O Marcos Souza vai colocar na tela aí
a classificação, para a gente acompanhar como estão as equipes. Aí o Flamengo lidera, isso já computando o jogo do Ceará de ontem, tá? O Flamengo lidera com 7 pontos, Palmeiras é o segundo também com 7, e o Ceará é o terceiro com 7. Um detalhe importante, o Ceará estava vencendo por 2-0 e o Verrete diminuiu no final da partida. Caso o Ceará mantivesse o placar de 2-0, quem estaria na liderança era a equipe do Ceará por conta do saldo de gols, que ele ficava empatado com o Palmeiras e o Flamengo, mas ele teria um gol a mais marcado, então por conta disso o Ceará seria líder da competição no momento, mas com o golzinho do Verrete no final, ajudou o Flamengo e Palmeiras aí, fez com que o Ceará ficasse na terceira posição. O quarto é o Juventude com 6 pontos, o quinto é o Fluminense também com 6, o sexto é o Vasco com 6 pontos também, o sétimo é o Internacional com 5, o oitavo Fortaleza também com 5, o nono o Corinthians com 4, o décimo Botafogo com 4, o 11º Red Bull Bragantino com 4, 12º Cruzeiro também com 4 pontos. Com 3 pontos temos o Grêmio, o Bahia e o São Paulo. O Atlético Mineiro é o 16º com 2 pontos. O Mirassol abre a zona de rebaixamento com 2 pontos somados até o momento. Depois temos o Santos com 1 ponto. O Vitória é o 19º com 1 ponto também. E fechando a classificação, lanterna nesse momento da competição é a equipe do Sport com 1 ponto somado até o momento. Vou complicar um pouquinho a vida do Marcos Souza. Eu pulei a classificação da Série B, Marcos. Se você conseguir colocar na tela pra gente aí, coloca pra gente não perder o fio da meada. O Marcos Souza, muito competente, colocou aí na tela. Aí, Série B, tá, gente? Série B. O Cuiabá lidera com 7 pontos, com a vitória de ontem, diante da equipe do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense saiu da primeira para a quinta posição. O Galo, nesse momento, mantém a sua segunda posição com 6 pontos, mas ele está empatado em tudo, tanto com o Goiás como o Curitiba, que são terceiros e quarto. Então, por isso que é importante o Galo vencer o seu jogo, se possível com um placar elástico. Sei que eu estou pedindo demais, mas isso é para tentar fazer com que o Galo termine a rodada na liderança. Então, seria importante o Galo vencer, lógico, mas vencer com uma diferença de gols razoável, para que o Goiás e o Curitiba não consigam ultrapassar o CRB pelo saldo de gols, e aí o Galo terminaria a rodada na liderança. Então, dando sequência, CRB é o segundo, Goiás o terceiro com 6, o quarto o Curitiba com 6 pontos também, o quinto o Atlético Paranaense com 6, o sexto o Atlético Goianiense com 4, o sétimo é o Remo também com 4, o Novo Horizontino é o oitavo colocado com 4 pontos, o Operário o nono com 3, o Vila Nova o 10º também com 3, o América Mineiro o 11º com 3, o Avaí o 12º com 2, Ferroviário o 13º também com 2 pontos. 14º é o Botafogo de São Paulo com 1 ponto, o 15º o Amazonas com 1 ponto também, 16º o Criciúma sem nenhum ponto somado até o momento. Abrindo a zona de rebaixamento, temos o Paysandu sem nenhum ponto, a Chapecoense sem nenhum ponto, Volta Redonda sem nenhum ponto, fechando a classificação Atlético sem nenhum ponto. Detalhe importante, se a gente observar aí a classificação, o Atlético, que é o lanterna, foi a equipe que perdeu para o CRB na rodada passada. A Chapecoense, que é o 18º, foi a equipe que perdeu para o CRB na rodada de estreia. E o Volta Redonda, que é o 19º, os três estão aí nas últimas posições, é o próximo adversário do Galo. Então, nesse momento da competição, o Galo está enfrentando as equipes que estão ali na rabeira da competição. O Galo tem que aproveitar esse momento, vencer essas equipes da parte de baixo da tabela, porque quando começar os confrontos com as equipes da parte de cima, ele tem uma gordurazinha mínima para trabalhar aí ao longo da competição. Lembrando que o primeiro objetivo do Galo claramente é não cair para a Série C, visto de tudo que aconteceu no ano passado. É lógico que o Galo quer subir para a Série A, mas diante de tudo que aconteceu nesse começo de ano, muito conturbado, queda de treinador, a torcida criticando muito o elenco do CRB, eu acho que garantir os 45 pontos é o primeiro objetivo do clube. E aí, garantir os 45, que a competição ofertar para o Galo a partir dos 45 pontos é o que vai fazer com que o Galo possa buscar assim pelo acesso à Série A. Então fica aqui a nossa torcida para o Galo da Praia vencer o seu jogo amanhã diante da equipe do Volta Redonda e quem sabe terminar a classificação na liderança. Agora, para a gente fechar o nosso giro pelas principais séries do Campeonato Brasileiro, vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro, competição que tem o Azulão do Mutange, o CSA está na Série C. Vamos primeiro colocar aí os jogos da segunda rodada. Lembrando que o CSA acabou empatando em casa na primeira rodada com a equipe do Anápolis e agora vai jogar fora de casa contra a equipe do ABC. Mas vamos dar um giro aí na rodada para a gente acompanhar os jogos. Então, a rodada começa no sábado, a partida entre Náutico e Botafogo às 17 horas. No sábado também às 17 horas, a Ponte Preta enfrenta a equipe do Retrô. No sábado, só que às 19h30, teremos Anápolis e Ituano. Às 19h30 também, Ipiranga e Itabaiana. Já no domingo, às 16h30, teremos duas partidas. Floresta enfrenta o Londrina e o Confiança enfrenta o Caxias. No domingo ainda, só que às 19 horas, mais duas partidas. O Maringá enfrenta o São Bernardo e o Brusque enfrenta a equipe do Guarani. Fechando a rodada na segunda-feira, teremos dois jogos.
Tombense e Figueirense, às 19h30. E também o CSA entra em campo contra a equipe do ABC na segunda-feira, às 19h30. O jogo do CSA estava marcado para o domingo, 4 da tarde, mas a CBF fez essa alteração de horário, então o jogo do CSA, só para deixar claro aí para o nosso teleouvinte que nos acompanha e que torce para o CSA, jogo do CSA, segunda-feira, fora de casa contra a equipe do ABC, a partir das 19h30. E a gente desde já deseja boa sorte para o CSA nesse jogo aí difícil, fora de casa contra a equipe do ABC. O Azulão vai buscar a primeira vitória na competição. E para a gente fechar a Série C, colocar na tela a classificação de momento. Botafogo da Paraíba lidera com 3 pontos, Maringá também tem 3 pontos, Itabaiana 3, Caxias 3. As equipes que empataram estão todas emboladas ali com 1 ponto, que seria o ABC, o Anápolis, o CSA, nesse momento é o 7º colocado, Figueirense, Ponte Preta, São Bernardo, Brusque, Ituano, Retrô e Tombense. As equipes que perderam na primeira rodada estão ali nas últimas posições. É o caso de Londrina, Ipiranga, Guarani, Náutico, Floresta e Confiança. Então tá aí a classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Desde já a gente deseja muito boa sorte ao CSA. Vamos torcer que o CSA consiga a primeira vitória. E aí na segunda-feira ainda não dá. Na terça a gente vai comentar o jogo do CSA, que o CSA joga na segunda noite, para na terça-feira, quando a gente voltar aqui, fazer o comentário dizendo que o CSA conseguiu a primeira vitória e está um pouco mais acima aí na tabela de classificação. Por hoje é só, meus amigos. É um grande prazer receber cada um de vocês aqui. Um grande abraço a todos. Amanhã eu estou de volta trazendo muita informação do esporte para cada um de vocês. Grande abraço, meus queridos. Valeu!